Quem ama trai? Quantas vezes você já ouviu essa pergunta? Esse questionamento? No fim, se eu amo, eu vou trair? Ele me traiu, então ele não me ama. Ou ao contrário, mas eu amava muito ela e mesmo assim eu traí. No fim, é possível amar mesmo mediante uma traição? Ou seria uma falta de domínio sobre o próprio conceito do que é o amor? Para você, quem ama, trai? E a resposta depende de alguns fatores. Entre eles, a maneira como você enxerga a vida. O homem não foi feito para ser fiel. Antropologicamente falando, ele foi feito para ter filhos. Ele foi feito para perpetuar a espécie. Antropologicamente falando, fisiologicamente falando, a função dele é a reprodução. Sendo assim, da onde vem a fidelidade? E por que tantas pessoas associam o conceito de fidelidade ao conceito de amor? A fidelidade surgiu como uma estrutura social, principalmente no pós-cristianismo. Então, a partir da vinda de Cristo, a partir da nova disseminação de uma ideia cristã, ser fiel se tornou uma possibilidade, principalmente dentro de um casamento cristão. Esse arranjo social foi mudando a maneira como as pessoas enxergavam os relacionamentos. Mas veja, qual é a função da fidelidade? E por que o vínculo e a profundidade dela associada ao amor vem no pós-cristianismo? O que impede muitas pessoas de ser fiel, mesmo dizendo que amam? Parece contraditório, mas quando nós pegamos o exemplo de Cristo, quando nós entendemos melhor a ideia do que é ser cristão, nós entendemos que o sentido da vida passa e muito pelo sofrimento. Um dos sentidos da vida para um cristão é o sofrimento. E a função do sofrimento é justamente receber um amor póstumo. Funciona mais ou menos assim. A proporção do sofrimento humano que eu carrego, desde que condicionado à construção de uma vida virtuosa, equivale à quantidade de amor benevolente que eu recebo de Deus após a minha morte. Ou seja, eu sofro em vida, buscando a construção de um espírito superior, para no pós-morte receber essa graça de um amor proporcional ao sofrimento que eu senti. Ocorre que ser fiel tem uma relação muito íntima com assumir um sofrimento para o homem. E qual é esse sofrimento? Negar os seus próprios instintos, muitas vezes durante toda uma vida. Quando um homem diz que nunca olhou para outra mulher, que talvez nunca tenha nem desejado outra mulher, ou o nível de santidade dele já é elevado, as percepções que ele tem sobre a vida já são diferentes, ou ele está mentindo, porque faz parte do bicho que o homem é. Muitas vezes, desejar outra mulher. Agora, desejar significa possuir, desejar significa atrair, desejar significa não. E uma das maneiras que o homem tem de negar os seus próprios instintos, as suas próprias tentações, é permanecendo longe. Outra maneira que ele muitas vezes encontra de ficar longe de problema é convivendo só com homens. É evitando qualquer tipo de exposição a mulheres que estejam desconectadas da sua mais íntima realidade. Com que mulheres ele vai conviver? Com a mãe dele, com a filha dele, com a esposa dele, né? Às vezes com uma chefe que é superior, ele deve, né? E ele precisa interagir, enfim. E com assuntos muito específicos, né? Ou mesmo uma subordinada, assuntos muito específicos. Trabalho. Dessa maneira, a partir do momento em que a gente entende, biologicamente o homem é feito para reproduzir. Portanto, ele, em alguns momentos, pode desejar outra mulher. Se ele não tem uma leitura de vida superior, uma vida moral bem estruturada, bem estabilizada, para combater esses instintos, em muitos momentos, a traição se torna uma opção, incitada pelo desejo, pelos ambientes. Necessariamente ele vai trair? Não. Mas a tentação está ali. Por isso é muito difícil você conservar a fidelidade sem uma vida moral. Porque veja, você lida com seus instintos,
você tem muitas vezes um problema dentro de casa, às vezes falta sexo. Para onde esse homem se volta? Muitas vezes para uma busca por prazeres. Esses prazeres podem ser carnais ou espirituais. Então, quando o cara está passando por um problema, ele se apega a Deus e ele constrói a sua própria vida baseada num ensinamento maior, essas possibilidades vão se tornando cada vez mais raras. Agora, quando o olhar dele se volta para a matéria, muitas vezes essas possibilidades se tornam mais altas. Então, tudo depende da maneira como ele decide levar a própria vida e como são organizadas as próprias crenças que ele tem. A maneira como ele enxerga o mundo e a realidade. A disposição que ele tem para viver o matrimônio buscando um processo de mortificação, que é um sofrimento voluntário. É muito mais sofrido por um homem permanecer casado por uma vida inteira com uma mesma mulher sem trair, sofrido fisicamente, sofrido emocionalmente, do que a cada semana ele estar começando uma relação nova. Aqui, o prazer efêmero, o prazer inicial, o prazer do momento pode ser muito maior, porque toda hora tem um pico de dopamina produzido pela novidade. Aqui existe constância. As realizações aqui são muito mais profundas, as realizações aqui são muito mais intensas, as realizações aqui são muito mais duradouras. Mas, ao mesmo tempo, existe um peso, um fardo de negar a si mesmo para se tornar parte de algo maior. E nós não chegamos ao ponto de debater ainda se quem ama é fiel ou não, mas a fidelidade ela precisa ter um sentido para existir. E esse sentido, no fim das contas, é a busca pelo céu. Então eu sofro, porque eu estou buscando uma recompensa. E uma maneira que nós temos de amadurecer, sofrer e encontrar essas recompensas é pela constituição de uma família, negando os nossos impulsos biológicos, conservando o que já existe. No fundo, um dos sentidos do matrimônio é abrir as portas para o céu. Um relacionamento protege o homem e a mulher. Eles são protegidos por aquele clã que formam. Aquilo ali evita que o indivíduo se perca no mundo, se ele leva a sério. Por outro lado, a carne é fraca. E nós temos 3 grandes inimigos no mundo com os quais precisamos lidar e precisamos muitas vezes negar. Os nossos 3 grandes inimigos são a carne, o mundo e o diabo. Conhecido fora do cristianismo como a maldade. Então, quando aquele famoso trecho do vigiai e orai surge, nós estamos falando sobre o quê? Sobre vigiar a presença desses inimigos sobre a nossa própria vida. À medida em que eu vigio e me afasto desses inimigos, o que é que surge? A capacidade de eu ler o mundo como ele precisa ser visto. Com olhos de bondade, buscando a beleza e a verdade. Mas então voltamos à questão. Quem ama atrai? Para que a gente possa entender isso, nós precisamos entender o que é o amor e o que é amar. O que é amar? É uma ação, uma busca por tornar a vida do outro cada vez mais simples, mais fácil, cada vez melhor. E o amor contempla a soma de 3 características: capacidade de sacrificar, capacidade de perdoar, capacidade de sentir. Então o amor é a associação dessas 3 capacidades: perdoar, sentir e sacrificar. Veja, se o amor é uma ação de tornar a vida do outro mais fácil, e essa ação também é materializada pela minha capacidade de me sacrificar pelo outro, pela minha capacidade de servir ao outro, pela minha capacidade de perdoar o outro e pela minha capacidade de sentir algo pelo outro, nós começamos a entender que todas as vezes que eu nego uma traição, de certa forma, eu estou me sacrificando. Em uma esfera muito específica, que é negando os meus instintos em prol de algo maior do que eu. Se o homem trai, isso necessariamente significa que ele lesou a sua própria capacidade de se sacrificar pela família?
Não, às vezes ele continua trabalhando, continua fazendo tudo certo, continua provendo, continua fazendo tudo isso. Significa que ele deixou de sentir algo pela esposa? Não necessariamente. Significa que ele está traindo porque ele não perdoou ela por algo? Não necessariamente. Então, se o homem trai necessariamente, ele lesou a estrutura do amor que ele sente pela sua esposa. Às vezes ele está trabalhando para tornar a vida dela mais fácil, mais simples, mais leve. Aí vem um ponto. Se essa esposa não descobre a traição e ele continua fazendo exatamente tudo o que ele fazia antes de trair, depois de trair, e se arrepende da traição e, enfim, encerra aquele caso ou nunca mais fala com a amante ali, né? E volta para casa, ele deixou de amar essa mulher. Perceba que não é exatamente o amor, a sua família, que num caso de traição não descoberto é lesado, mas a capacidade dele de honrar a Deus, que é acima de tudo ferida. Porque você pode até enganar a sua mulher, mas você está ferindo uma promessa que você fez perante a cruz. E você não tem como enganar a Deus. Se uma mulher não descobre o que o cara está fazendo, ela não tem como perder a confiança nele. Ela não tem como se sentir afetada por algo que não pertence à realidade dela. Ela não sabe o que está acontecendo. Na matéria, tudo permanece equivalente. Mas como é que fica o meu amor a Deus nesse processo todo? As promessas de fidelidade que eu fiz perante uma cruz. Como que eu engano alguém que conhece tudo? Como? Não tem como. Então, no momento em que você fere a sua integridade dentro de uma relação material e mundana, isso não significa necessariamente que você deixou de gostar ou de amar ou de fazer as coisas pela pessoa. Ainda mais quando ela não descobre. Mas significa que em alguma esfera você rompeu o seu pacto com Deus. Porque a tua esposa você pode enganar. Pode não descobrir nada. Consequentemente, sua relação pode ficar igualzinha. Mas perante Deus, você errou. E foi descoberto. Ora, se eu fui descoberto no meu erro, é como se eu tacasse uma pedra na cruz. Porque o sacrifício material de fazer as coisas para que a minha esposa viva bem, eu estou fazendo. Mas o sacrifício espiritual de fazer as coisas para que a minha alma seja elevada, eu não estou fazendo. Então, não há como falar que eu coloquei Deus acima de tudo, como sugere o primeiro mandamento. Por que eu não posso falar isso? Olha, porque eu coloquei um instinto como algo maior para ser suprido do que o meu amor por Deus. Então, eu quebrei o primeiro mandamento. E se eu quebro esse primeiro mandamento, se eu já não amo a Deus acima de tudo, se eu não honro o nome dele, seria eu capaz de amar o próximo sem amar a Deus no íntimo? Negar a mim por alguém no mais profundo? O que eu quero dizer com isso? Lembra lá no começo do vídeo, quando eu trouxe a ideia de que a resposta depende da maneira como a pessoa vê a vida? Você vê a vida de modo cristão e ama a Deus acima de tudo, naturalmente eu vou amar o próximo a partir do momento em que a essência de Deus estiver dentro do meu coração. Então eu vou negar a mim para oferecer aos outros. Eu vou ser pelos outros. Consequentemente, eu não vou trair, porque eu estou honrando a minha palavra, eu estou honrando a Deus. Se eu não honro a Deus, qual a probabilidade de eu honrar o próximo? Não tem como. Se eu não amo a Deus acima de tudo, como eu vou amar alguém? Não tem como. No fundo, eu sou egoísta. Agora, se eu tiro isso de uma esfera cristã e olho simplesmente para um conceito grego de amor, colocando tudo sobre a matéria e entendendo que o amor é um sacrifício pelo outro, é um desejo de tornar a vida do outro mais leve, mais fácil, onde eu realmente estou disposto, né, a continuar ali na minha relação, fazendo, perdoando, sentindo. Veja, eu posso amar conceitualmente, mesmo traindo. O que diferencia
essas duas pessoas, uma que crê em Deus e outra que não crê em Deus, é justamente a crença delas. Se eu sou cristão e traio, não tem como eu amar. Porque eu taquei uma pedra na cruz. Não amo a Deus, como eu vou amar ao próximo? Não dá. Foge da lógica. Se eu não sou cristão e não tenho uma religião, eu posso materialmente amar alguém mesmo traindo, porque eu continuo agindo para a pessoa de uma forma muito específica. Por isso é tão importante, quando você for buscar alguém, que você realmente busque alguém que tenha olhos para Deus. Porque é isso que contém muitas vezes o impulso e o desejo por fazer merda. Se a esfera é tipicamente material, não é que a pessoa necessariamente vai trair. Não é isso. Mas é possível. A probabilidade é um pouco maior. Entenda, quando eu digo honrar a Deus sinceramente, assim, no íntimo, eu não tô dizendo, e presta atenção no que eu vou te falar agora, eu não tô dizendo que todo cristão será fiel, porque somos pecadores. Mas que quanto mais a sério levar isso, menor a probabilidade da traição acontecer. Você me entende? Reflita sobre isso. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo.